Neste vídeo, vamos refletir sobre quem fundou a nossa Igreja Católica e sobre qual pedra ou fé está fundamentada a nossa Igreja. Desde o Antigo Testamento, Deus anunciava o plano de salvação para a humanidade. Esse plano se concretiza com a vinda de Jesus ao mundo. Porém, Jesus esteve aqui por um período de tempo. Ele nasceu, cresceu e cumpriu a sua missão na terra. Após isso, retornou ao Pai. Mas ele queria que sua missão continuasse. Para isso, escolheu 12 apóstolos, que começaram a caminhar com ele. Muitas outras pessoas, vendo o amor que existia da parte de Jesus para com os discípulos e também o amor fraternal entre eles, muitas outras pessoas foram se juntando a esse grupo. Os textos bíblicos nos informam que à volta de Jesus sempre tinha uma multidão. Mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, esse número de seguidores sempre foi aumentando, de forma que não tinha explicação, a não ser a explicação da ação do Espírito Santo. Vamos ler um texto bíblico que fundamenta a nossa igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18. Vamos lendo os versículos e meditando sobre a palavra. Versículo 13. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Essa região de Cesareia de Filipe é uma região que era habitada por gentios, ou seja, não é uma região central, mas periférica, e ela recorda as atividades iniciais de Jesus. Um pouco antes no texto bíblico, os fariseus e saduceus, que eram grupos religiosos judaicos, pediam um sinal para Jesus provar quem ele era. Jesus alertou aos seus discípulos para não se contaminarem com esses grupos legalistas, aos quais ele não fez questão de se revelar, mas vai fazer isso aos seus discípulos que fundaram a sua igreja. Jesus, ao estar a sós com seus discípulos, pergunta a eles o que as pessoas dizem sobre quem ele é. Jesus quer saber o que aqueles que estão fora, os homens, o que eles estão falando. Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus vai constatar uma diversidade de opiniões, mas que tem o mesmo plano de fundo, o profetismo. A novidade que se apresenta no texto de Mateus é a citação do profeta Jeremias, que não aparece nos textos paralelos Marcos e Lucas. Provavelmente a intenção do evangelista é fazer a identificação de Jesus com o profeta Jeremias, no sentido da rejeição e sofrimento. Versículo 15. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Primeiro Jesus perguntou aos discípulos a opinião que o povo em geral tem sobre ele. Não são seus seguidores e não estão próximos. Então a pergunta é dirigida aos discípulos, sugerindo que a resposta do seu grupo mais íntimo não pode ser a mesma resposta dos homens. Sua resposta deve nascer da experiência pessoal com Jesus, fruto do caminho que faziam com o Mestre. Versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui temos uma curiosidade. Essa é a única vez no texto de Mateus que Jesus chama Simão por seu nome composto, Simão Pedro. Pedro tem um papel importante. Ele mostra que o verdadeiro discípulo íntimo de Jesus é capaz de reconhecê-lo como sendo o Filho de Deus, o Messias, que traduzido para nós é o Cristo. Conhecer Jesus não é um mero conhecimento intelectual, mas de uma vivência do seu projeto. Em especial, no Evangelho de Mateus, o projeto é a prática da justiça entre o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Versículo 17. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas,
Porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Neste versículo, nós temos uma bem-aventurança dirigida a Pedro. Ele afirma que essa revelação não é dada por iniciativa humana, portanto, não é do conhecimento intelectual, mas é o Pai que revela quem é Jesus Cristo. Versículo 18. Por isso eu lhes digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Jesus faz um jogo de palavras entre Pedro e pedra. Esse versículo já foi interpretado de diversas formas, inclusive que Pedro é a pedra sobre a qual se levanta a comunidade dos discípulos de Jesus. Mas devemos compreender no contexto do evangelista Mateus, essa pedra que Jesus vai construir a sua igreja é a profissão de fé de Pedro, ou seja, todos os que confessarem o messianismo de Jesus, anunciado por meio da vida de Jesus Cristo, participarão da igreja e do reino de Deus. Vamos imaginar que Jesus esteja fazendo essa pergunta para nós. E você, quem diz que eu sou? Somos como os de fora ou responderemos como Pedro? Creio que você que está assistindo esse vídeo já é participante da nossa igreja e vai responder como Pedro. Felizes somos nós porque recebemos essa revelação do Pai, assim como Pedro recebeu, e hoje somos participantes da nossa igreja e do reino de Deus. Amém? Vamos a uma atividade bíblica para fixar o conteúdo. Onde Jesus estava quando teve esse diálogo com seus discípulos? Letra A, no Templo de Jerusalém. Letra B, Cesareia de Filipe. Letra C, em Belém. Letra B, Cesareia de Filipe. O que o povo dizia ser Jesus? Letra A, Eliseu ou qualquer outro profeta. Letra B, Rei Davi ou o profeta Jeremias. Letra C, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Letra C, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem eles diziam que ele era, o que Pedro respondeu? Letra A, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Letra B, Tu és mais que um profeta. Letra C, as chaves do reino dos céus. Letra A, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Obrigada por assistir esse vídeo. Ajude-me deixando nos comentários o seu amém. Visite nosso site www.vozconhecer.com.br e conheça os cursos e materiais bíblicos. Conheça o Instagram @vozconhecer. Continue assistindo os vídeos do canal. Paz e bem!